Fala galera, beleza? O Grêmio goleou, o Grêmio massacrou, o Grêmio atropelou o Vasco. Eu já tinha feito aqui um vídeo a respeito até da escalação do Grêmio e eu começo falando sobre a escalação. O Renato surpreendeu começando com o Maicon no meio-campo. Ele armou o time num 4-1-4-1. Ele entrou com Paulo Vitor no lugar do Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e o Diogo Barbosa. Ele entrou com Matheus Henrique como primeiro volante, Maicon e Pinares, Ferreirinha, PP e Diego Souza. Eu só errei a escalação do Maicon, eu tinha certeza que ele começaria com Darlan. Enfim, o que a gente tem para falar a respeito? O Grêmio não deu chances para o Vasco. O Vasco até tentou ensaiar uma reação depois de ter tomado o primeiro gol, mas não conseguiu desenvolver o seu futebol. A movimentação do Maicon foi diferente por conta do Matheus Henrique, que ficou de primeiro volante, e o Pinares, que estava fazendo um trabalho de marcação no grande círculo do campo do Grêmio, de proteção no caso, né? Mas ele era um cara que também estava armando. Inclusive ele fez um golaço, um destaque total para ele, fez um golaço de fora da área, uma assistência do PP, o PP só rolou para ele, bateu de canhota, a bola fez uma curva e entrou no ângulo direito do goleiro com toque de bola, com infiltração, com jogada pelos lados. Os dois jogadores de ponta, tanto Ferreirinha quanto o PP, estavam voltando para o meio campo, ajudando na armação do jogo, fazendo com que os laterais saíssem nas pontas, ficassem mais agredindo mais. E assim o Matheus Henrique ficaria mais postado para defensivamente, protegendo os laterais. Ele fez um esquema diferente nesse 4-1-4-1. Ele colocou com esse apoio dos laterais e trazendo os dois que seria meias no extremo para o meio de campo, fez com que o Vasco, que estava com a marcação armado no 5-4-1, ele meio que se atrapalhava na marcação, porque ele colocou 5 zagueiros, 5 marcadores atrás para poder deixar um na sobra, sempre tem um na sobra. E como ele estava trazendo os jogadores de meia mais o Maicon junto no meio campo, o Diego Souza veio fazer essa busca de jogo no meio campo, vindo junto, todos eles fazendo um círculo, todos eles girando, fazendo uma troca de posição intensa. O Vasco não conseguiu, não percebeu que o Grêmio estava jogando com movimentações, com alta movimentação, e eles não conseguiram acompanhar isso. Eles não sabiam se o time do Vasco não sabia se ele marcava mano a mano ou se ele marcava por zona. E aí é onde o Grêmio achou as jogadas pelas laterais, com os laterais cruzando, saiu o gol do Diego Souza, depois o gol do Pinares foi com a bola trabalhada pelo lado esquerdo, depois o Diego Souza fez de novo o segundo gol de cabeça, e aí o quarto gol coroado de pênalti. O Lucas Silva entrou no lugar do Maicon no segundo tempo, junto com o Darlan, que entrou no lugar do Pinares, e o time ficou mais intenso. Foi uma movimentação muito forte, muito rápida, troca de bola. Eles entraram todos eles com gana de vencer. O Thuram entrou no lugar do Diego Souza. O Diego Souza forçou um cartão amarelo, até para não jogar contra o Goiás. Daria um tempo um pouco mais, já entraria numa fase mais decisiva do Brasileiro, já com cartão zerado. E o Grêmio conseguiu sim armar e postar o time. O Renato fez isso, né? Postar o time numa forma que ele deu uma outra cara, um outro tipo de jogo com esses jogadores no mesmo sistema. Então, ou seja, ele oscilou os sistemas de ataque e a defesa não teve tanto trabalho. O Vasco teve duas oportunidades onde o Jeromel foi soberano, né? Venceu os dois lances. O resto das jogadas do Vasco, ele estava morrendo no pé do Matheus Henrique, que no primeiro momento começou um pouco atrapalhado, ele ficou um pouco incomodado. O Matheus Henrique ficou um pouco incomodado com a função do Maicon, do Pinares à frente dele, no 4-1-4-1. Por quê? Porque o Maicon é um cara intenso, ele volta sempre. E aí o Matheus Henrique está acostumado com um posicionamento em que sai um e volta o outro, sai um e volta o outro. E no momento nesse jogo com o Maicon, ele não sabe se o Maicon está voltando para marcar ou o Maicon está voltando para buscar o jogo. Então ele não sabe se ele tem que dar o bote primeiro ou o Maicon vai dar o bote primeiro. E ele fica incomodado porque está todo mundo mostrando o posicionamento que ele está um pouco fora do normal. Mas ele acertou.
Quando o Renato tira o Michael e bota o Darlan, o Matheus Henrique cresce no jogo. Novamente ele cresce no jogo. No momento em que ele estava, ele ficou um pouco mais marcador, ele estava um pouco escondido do jogo, mas depois ele entrou. E o Pinares, a movimentação dele, toque de bola, saída rápida e o combate que ele dava no meio de campo, enalteceu o trabalho dele, até foi coroado com um gol, um golaço, né? A qualidade dele foi tremenda, batendo de fora da área, sem palavras para explicar aquela beleza daquele gol que ele fez. Eu até fiquei surpreso, mas como a gente já tinha visto num outro lance, no outro jogo dele, com ele batendo falta, que ele bate muito bem na bola, a gente já sabe disso. Foi uma atuação de luxo do Grêmio, mostrou que o Grêmio está sim na luta pelo brasileiro e o Grêmio vai buscar sim essa competição. Agora, esse mês de dezembro é um mês decisivo, quarta-feira já tem Santos pela Libertadores, depois vem o jogo do Goiás, aí depois já vem o jogo de novo da Libertadores, aí outro brasileiro, depois começa a Copa do Brasil contra o São Paulo e o Grêmio sim está na briga pelas 3 competições. Beleza? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa seu like e a gente vai continuar no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com todos. Valeu, aqui é Grêmio.